gente, tudo bom? Aqui é a Mari, hoje estou num cenário diferente, estou no quarto da minha irmã. Fala, oi, irmã. Oi, gente. Sim, ela tá ali se arrumando, espero que vocês não se incomodem. Mas é isso, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, vim ajudar com algumas dicas do que se tentar na hora que você for escolher uma casa pra morar, ou um apartamento, sei lá, quando você for mudar de cidade. No caso, eu vou dar um enfoque maior quando você vai mudar de cidade por conta de uma faculdade ou algo do tipo. E depois disso tudo, eu vou aplicar essas dicas no caso da FAMEMA e vai ajudar bastante se você for caloura esse ano ou os próximos, enfim. Então vem comigo. A primeira coisa que você tem que saber antes de mudar pra um lugar é um pouco sobre a cidade. Eu não digo assim Tudo, economia, pontos turísticos. é mais tipo assim, o tamanho da cidade, a população, mais ou menos o que tem naquela cidade, o estilinho dela, pra você saber o que te espera ali. Depois disso, a segunda coisa que a gente tem que se atentar é saber a localização de onde vai estar o campus daquela faculdade, ou no caso, se ela não tiver um campus, saber onde se localizam os prédios, pra poder depois, a partir disso, escolher qual lugar que você vai querer ficar, a ponto de que fique localizada estrategicamente. Para isso é muito importante que você utilize bastante do Google Maps, porque é a partir dali que a gente vai ter aquela primeira noção do que fica perto, quais são os comércios próximos também, o bairro que fica a faculdade. Eu acho que é muito legal também pedir dicas para pessoas que já estão morando lá, veteranos, para saber, como que é esse bairro? É um bairro seguro? Qual que é o tipo de comércio? Qual que é o estilo do bairro? É legal morar ali perto mesmo? Ou, apesar de ser perto da faculdade, é muito perigoso, então é melhor você morar mais distante e às vezes pegar um ônibus, um carro para ir até a faculdade. E depois, terceira coisa, quando você já tiver, vamos supor, 3 opções de bairro para morar, sejam baseado na localização ou em indicações que os veteranos deram, você vai ter que pensar em qual que são os seus pré-requisitos na escolha de determinado bairro. Então, por exemplo, quanto de orçamento você tem para gastar em aluguel ou compra, se você for comprar a casa, porque eu acho mais difícil, normalmente o pessoal aluga mesmo. Também quais que são os outros recursos que estão à sua disposição. Por exemplo, você não vai ter um carro, então você vai ter que depender ou de transporte público ou de andar mesmo a pé. Então, isso tem que contar bastante, porque às vezes tem um bairro que é incrível, super seguro, só que é meio distante e você ia ter que gastar bastante pra chegar até a faculdade, e isso ia te desgastar ao longo do tempo, ou ia ser difícil, inviável, então isso tem que ser levado bastante em consideração. Outro fator, por exemplo, é se assim, você não tem um carro e você vai fazer todas as coisas a pé. É interessante que o bairro que você for escolher, ele tenha várias coisas disponíveis, por exemplo, um supermercado, uma farmácia, sei lá, coisas que você usa no dia a dia e que você não vai precisar se deslocar tanto pra chegar até eles. Vai ser algo que vai ser muito fácil de fazer a pé mesmo. Depois disso, o quarto ponto, então, é você procurar na internet também as imobiliárias daquela cidade. Pode até pesquisar no Google. Quando eu fui mudar, eu também coloquei, tipo, imobiliárias Marília, e daí colocou todas as imobiliárias lá. Eu ia entrando em todas que tinham site e eu já ia filtrando mais ou menos o que eu queria. Então, de todas as minhas prioridades, o que eu quero, só aqueles 2 bairros cumpriram os requisitos. Então, quando eu for pesquisar no site, eu não vou ficar pesquisando casas na cidade inteira, eu já vou focar naqueles 2 bairros e a partir disso vou olhando aqueles que eu acho legal, aqueles que têm um preço bacana. E eu acho que depois que você teve todo esse primeiro contato via internet, se for possível você ir até a cidade que você vai morar, às vezes não é possível, às vezes é muito distante, você só vai uma vez na hora de assinar tudo os contratos mesmo. Se você tiver oportunidade, tenta ir alguma vez antes, às vezes na matrícula, por exemplo, para dar uma olhada e andar de fato no bairro que você vai escolher, os arredores da faculdade também, ver, sentir aquilo ao vivo. Porque apesar de no Google a gente às vezes até conseguir colocar o homenzinho na rua e dar uma olhada por meio de fotos, não é a mesma coisa de quando você tá ali ao vivo. Então eu acho que isso ajuda bastante na hora que você for tomar realmente a sua decisão final. Então, basicamente, essas são as dicas gerais para quando você for escolher um lugar para você morar. Agora eu vou focar um pouco mais na FAMEMA e em Marília. Então, para começar, a FAMEMA fica em Marília, né? Faculdade de Medicina de Marília. E Marília é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ela é considerada, eu acho que uma cidade média. Ela tem 232 mil habitantes. E como Marília é cercada por várias outras cidades menores do que ela, meio que acaba sendo que um centro regional ali, local, não sei. Mas ela tem até certa influência em relação às cidades próximas. Tem bastante gente de outra cidade que vai pra resolver algumas coisas lá em Marília. Você pode chegar sossegado, que também não vai ser uma cidade no meio do nada, abandonada. E ela é bastante próxima também de Bauru, é 1 hora de Bauru, que é uma cidade um pouco maior, tem maior variedade de serviços e de influência, enfim.
Agora, quanto à faculdade, ela fica localizada na zona sul da cidade e a gente tem 2 prédios principais, apesar de que quando a gente vai procurar Famema no Google, eles sempre mostram um só. Então, quando você pesquisa Famema no Google, tipo Famema Google Maps, ele vai te mostrar esse lugar aqui, que é onde fica a nossa biblioteca, algum laboratório, e só que ele não mostra esse prédio da Famema aqui, que é onde a gente tem a secretaria-geral, onde tem as salas de tutoria e onde vocês vão fazer a matrícula. Então, ao invés de ser só esse lugar, tem esses 2. Então, na hora de escolher onde morar, você tem que ter essa noção. Olha, dá pra gente ver que tá bem perto do bairro Fragata e do bairro Jardim Paraty. Então, normalmente são esses 2 lugares que o pessoal costuma escolher casa para morar. Apesar de, assim, se você tiver um carro ou algo do tipo, também tem algumas pessoas que ficam no Jardim Tropical. Como vocês viram nesse videozinho que eu mostrei, cada um dos prédios ficam em bairros diferentes, né? Um fica no Fragata e outro fica no Jardim Paraty. Tem algumas diferenças do perfil desses bairros. No Fragata ele tem maior diversidade, ele tem supermercado, ele tem farmácia. Então é um lugar que, se você for ficar, você vai conseguir fazer com mais facilidade as coisas a pé. Um supermercado bem próximo, e eu vou aproximar pra vocês, tem outras coisas. Olha, tem um Habib's, tem um outro supermercado próximo. Aqui tem o Café do Feirante, um Burger King. E, além disso, se eu aproximar ainda mais, dá pra gente ver que aqui a gente tem uma farmácia, uma academia, alguns lugares para comer, olha, filé na tábua. Lembrando que o hospital fica aqui, bem próximo ao local que o Google mostra. Agora, em relação às imobiliárias, Marília também tem várias imobiliárias. Se você pesquisar no Google, você vai ver uma grande variedade. Mas como exemplo aqui eu vou citar, tem a Gilmar Imóveis, tem a Toque Imóveis, tem a Calu. Então, esses são alguns dos exemplos só que você pode olhar no site, ver alguns dos apartamentos que eles mostram lá principalmente. Mas também é bastante legal você, se você puder, dar uma andada ali pelo bairro, porque tem alguns imóveis que eles tem o próprio número do proprietário, não tem nenhuma imobiliária relacionada a ele. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um comentário, de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de divulgar também pra alguém que você acha que vai ser útil esse vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!